nós vamos ler a Bíblia, e eu quero voltar a um texto que sempre me empolga muito. Essa semana, olhando a Bíblia, lendo, recordando as minhas leituras bíblicas, eu lembro de Lucas, no capítulo 24, dos versos 13 até o verso 35. Vamos ler a Bíblia? Diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhe respondeu: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres também dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lo deu. E abriram-se-lhes os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Esse texto é um texto empolgante, eu gosto muito dele porque ele traz para a gente algumas diferenças, algumas questões muito importantes. Nós temos aqui dois seguidores de Jesus que após a crucificação, após a espera do sábado e do domingo, voltam para casa, tristes, desiludidos. Então eles fazem isso no domingo à tarde. Eles estão retornando para casa. Estão retornando para casa porque eles tinham perdido a esperança de que aquele Cristo a quem eles tinham crido, seguido, aquele que eles criam que era aquele que ia restaurar Israel, realmente tinha morrido. E toda a história, toda a esperança deles tinham acabado naquela cruz e naquele túmulo. Apesar de que eles estavam voltando para casa à tarde. E a ressurreição tinha acontecido no domingo de manhã. E não foi por falta de que alguém lhes tinha avisado da ressurreição. Olha que aquelas mulheres que estiveram lá no sepulcro e viram os anjos, elas narraram para aqueles homens e para aqueles dois discípulos que Jesus tinha ressuscitado. O túmulo estava vazio, Jesus tinha ressuscitado. E eles tinham conhecimento de canto também que alguns discípulos, no caso Pedro e João, haviam ido ao sepulcro, tinham encontrado o sepulcro vazio, mas não tinham estado com Jesus, apenas tinham
se testemunha do sepulcro vazio. Mesmo assim, esses homens estão voltando para a vida de antes, mesmo assim eles estão retornando para casa, incrédulos, não crendo no testemunho das mulheres, não entendendo o fato do sepulcro vazio, estão voltando para casa e tristes, e é para entender a tristeza deles. Na verdade, esses homens que creram em Jesus e abandonaram o que estavam fazendo para segui-lo, muitos deles tinham deixado toda a sua vida, a qual eles tinham vivido o tempo todo, para agora viver uma nova vida, seguindo o Mestre, seguindo o Cristo. E de repente eles veem esse Cristo morto, novo, no auge do seu ministério, no início do seu ministério, quando os seguidores estavam se aproximando, quando ele estava formando os seus discípulos, toda essa trajetória é interrompida com a morte. Apesar das promessas, e muitas promessas, de que Jesus ia ressuscitar, promessa do próprio Cristo, apesar do testemunho das mulheres, apesar do túmulo vazio, do sepulcro vazio, testemunhado por Pedro e João, eles ainda retornam para casa tristes. E quando são abordados por um estranho, por alguém que chega perguntando: por que vocês estão tristes? Eles então têm uma narrativa para a tristeza dele. Eles têm um motivo para a tristeza. Ah, será que você é o único que não sabe do que tem acontecido em Jerusalém? Será que você é o estrangeiro aqui para você não ter ouvido as notícias? Eles podem chegar para aquele estranho, que não era outra pessoa senão o próprio Jesus, mas eles, por causa da tristeza, por causa da incredulidade, tinham seus olhos cegos. Seus olhos não abriram para perceber quem estava falando com eles. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado é com nossa própria incredulidade. Muitas vezes nós não vemos o milagre, não vemos a ação de Deus, não vemos aquilo que Deus já fez por causa da nossa incredulidade. Estamos presos a uma tristeza, presos àquilo que rouba a nossa esperança, de tal maneira que os olhos ficam aqui fechados, que não dá para perceber a ação de Deus. Esse é o primeiro cuidado que eu preciso ter na minha vida cristã. Permitir que a tristeza, que o desânimo, permitir que as circunstâncias roubem a minha fé e não me permita enxergar as coisas que estão acontecendo. Eu preciso estar alerta para isso. Foi o resultado desses dois homens num caminho para Emaús, retornando depois de terem conhecido Cristo, terem visto quem Ele era, e eles mesmos testemunhas que era varão poderoso em palavras e em obras. Esse varão que eles conheceram poderoso era Jesus Cristo. Eles mesmo reconhecendo quem era Jesus, agora diante do momento de tristeza, eles estão voltando para casa, abandonando, inclusive o testemunho daquelas mulheres e de Pedro e João, sobre o sepulcro vazio e sobre a ressurreição de Cristo. Mas Deus é tão misericordioso, a graça dele é tão infinita, que Jesus vai ao encontro deles. E eu gosto muito quando a Bíblia fala que eles dão testemunho dizendo assim: puxa, o nosso coração bem que ardia, queimava o nosso coração quando ele expunha, quando ele estava expondo a palavra de Deus, as Escrituras, porque a Bíblia fala que Jesus não usou outra fonte, e aqui tem uma observação muito importante: nós não precisamos de outras fontes para expor a obra de Deus. O próprio Jesus Cristo, que é Deus, ele não precisou, ele pegou a Bíblia para falar: olha o que da Bíblia estava escrito, começando por Moisés, olha o que está escrito a respeito do Cristo, olha como a Bíblia deixa claro que ele tinha que padecer, ele tinha que morrer, para que a obra da redenção fosse completa. Será que vocês não lembram a história do cordeiro substituindo Isaac lá com Abraão?
Será que vocês não lembram todos os sacrifícios colocados lá no Levítico, no livro Levítico, e Moisés, as ordens de Deus para cobrir o pecado? Como é que vocês têm lidado com as Escrituras sobre isso? Era importante que o Cristo padecesse, porque só através da morte é que vem a redenção, só através da remissão, do derramamento de sangue é que vem a remissão dos pecados. Então não tinha outra alternativa, e Jesus precisa expor a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, para que aqueles homens comecem a entender quem falava com eles. E por isso que o coração queimava. A Bíblia ter esse efeito, precisa queimar em nossos corações, precisa arder. As verdades bíblicas têm que nos levar a uma reação. Aqueles homens então ouviram tudo, mas sabe de uma coisa, eles só foram capazes de reconhecer Jesus quando Jesus entrou em casa e partiu o pão, e aí é hora daqueles homens saber com quem estavam falando, ou até melhor, quem estava falando com eles, quem veio atrás. Quando eles estavam voltando, desistindo, quem foi que procura-os para mostrar a Bíblia, para que eles pudessem crer nas Escrituras, e Jesus então se revela. Isso é uma coisa muito importante para pensar, que Deus se revela a nós através da palavra dele. Deus se revela ao homem através da Bíblia. Ele sempre fez isso. Mesmo quando ele precisou aparecer, ou mandar uns anjos no começo, ele fez isso quando não tinha a Bíblia escrita. Mas ele sempre mandou os profetas escreverem, mandou Moisés escrever, para que a gente pudesse ter a sua palavra, a sua revelação a nós aqui. E aí então eu tenho a minha Bíblia. E Jesus então usa esse método, o método de ter a Bíblia, expor as Escrituras, para que Deus seja revelado. Jesus se revelou a partir das Escrituras. Não precisamos de buscar outros métodos, é as Escrituras. Então, esses homens, quando reconhecem Jesus, e aí a gente pergunta, por que Jesus desapareceu? Porque ele cumpriu o papel dele. Por que Jesus morreu? Porque ele cumpriu a missão dele. Por que ele foi para o céu? Porque aquilo que ele tinha que fazer na terra foi feito. Agora ele está no céu, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós, é a obra que ele está fazendo. E claro que vai chegar o momento dele voltar, quando ele vem nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, todos nós devemos estar com ele, estaremos com ele, todos. Então isso vai acontecer. Hoje à noite eu queria trazer um convite para você, um convite muito especial, sobre 3 coisas. Primeiro, não permita que a tristeza, que o desânimo, que as circunstâncias feche os seus olhos para não enxergar a ação de Deus. Não permita que o mundo que você está vivendo e cheio de tantas dificuldades não te impeça de ver o que Deus está fazendo. Veja que era domingo à tarde, Jesus já havia sido ressuscitado de manhã, eles já tinham ouvido o testemunho das mulheres, já tinham ouvido de Pedro e João que foram ao sepulcro, encontrou vazio, mas mesmo assim eles eram tardios para crer, como Jesus fala, nécios de coração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante é que é a Bíblia quem revela Deus. Jesus fez questão de vir nas Escrituras para falar o que lá estava escrito a respeito dele. Então, nosso conhecimento de Jesus, aquilo que fortalece nossa fé, aquilo que nos ajuda a crer, está aqui na Bíblia. O próprio Jesus usa a Bíblia. Ele podia até ter se revelado antes, mas ele queria deixar o fato de que é preciso ir para a Bíblia e ver quem é o Cristo da Bíblia. E esse Cristo é que se revela ali. E é claro que isso acontecendo, os olhos se abrem. Quando eu me permito ir para a palavra de Deus, os olhos se abrem. Eu posso perceber quem está comigo. É através da Bíblia que eu conheço de fato Deus. E Ele deu para a gente um recurso extraordinário que é o Espírito Santo, o Espírito revelador, o Espírito que ensina, o Espírito que abre nossos olhos para o entendimento das Escrituras. Isso, irmãos, é talvez o dom mais precioso que nós temos. Talvez não, com certeza, né? Não, depois da salvação,
é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos levando ao conhecimento de Deus. Então, essa é a segunda coisa que você precisa estar seguro dela. A terceira, e aí esses homens percebem isso de uma maneira fantástica. Jesus, ao reconhecerem Jesus, eles o reconheceram, eles sabiam agora com quem estavam, e logo depois que Jesus cumpriu isso, eles saem imediatamente para ir para Jerusalém. Eles tinham uma notícia, eles tinham algo muito especial para dar para os outros, e isso tem sido sempre o nosso lema: não deixa de falar das coisas de Deus. Estamos numa campanha de oração em que o foco é: Senhor, me dê circunstâncias para falar. Senhor, me orienta como falar. Senhor, me capacita a amar os meus parentes para que eu possa falar minha história para eles. E esse é o alvo que precisa ser marcado em nossas vidas. Aqueles homens voltaram para Jerusalém. E olha que coisa maravilhosa. Quando eles chegaram lá, eles agora tiveram uma notícia fantástica. Primeiro, que Pedro agora tinha visto Jesus. Mais cedo ele só tinha encontrado um túmulo vazio. É interessante que esse texto aqui de Lucas fala que ele aparecera a Pedro. E também nós vamos encontrar isso lá em Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição e defende o evangelho da ressurreição. Ele fala que Pedro apareceu primeiro às mulheres, depois aos 11 e também a Pedro. Então é um registro especial. Pedro teve um encontro com Jesus nesse domingo da ressurreição, realmente muito especial, né? Naquele mesmo dia, Jesus fez questão de aparecer a Pedro. E eu creio que foi por causa da negação, por causa da sua atitude final. Como Jesus é amor, e o amor dele é fantástico, igual como ele ama esses dois homens e vai procurar esse amor que constrange o nosso coração, esse amor que alcançou você, que me alcançou, esse amor que quer alcançar o mundo inteiro com a salvação. Por isso que Jesus apareceu a Pedro e foi ao encontro desses dois homens, quase desistindo, voltando para casa. Jesus quer que eu tenha esse mesmo sentimento nele, de ir atrás, de buscar, de proclamar esse amor grandioso. Eu gosto desse texto, inclusive eu já usei muitas vezes pela atitude, inclusive desses dois homens, que voltam. Se eles tiveram um caminho de volta para casa triste, o caminho de volta para Jesus, para Jerusalém, o caminho do encontro de Jesus é um caminho de alegria. O texto fala assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam os 11 congregados. Foi na mesma, eles não esperou para depois. A boa nova não pode ficar aguardando. Nós precisamos imediatamente voltar para esse encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo juntos. Oremos. Pai querido, obrigado por o dia, obrigado pelo culto da manhã. Obrigado por esse momento agora, pela participação dos irmãos nesse culto. Eu te louvo, agradeço por o Senhor continuar nos usando para a igreja ter esse recurso de estar participando, ouvindo a Tua palavra, participando dos cânticos, nesse meio que o Senhor mesmo foi quem criou. Nós te agradecemos por isso. Abençoa a semana que se inicia, aquilo que vamos fazer. Ó Deus, guarda-nos, que a Tua paz, a Tua graça, essa esperança viva em Jesus permaneça em cada coração dos Teus servos, em cada família, Senhor. Eu quero te pedir nesse instante por cada família, declarar a Tua bênção sobre as suas vidas. E eu faço isso no nome de Jesus. Que o Senhor, pois, vos abençoe. Amém.